de lembrar você que ainda está aberta a inscrição para o nosso YouTube, o nosso canal, né? Você pode ir lá, depois provavelmente o pastor Franco deve colocar lá essa aula de hoje, e você pode deixar lá o seu like, clicar no sininho para que você possa ser avisado sempre que for postado algo novo. Então, ajude a fazer esse canal, ajude a Igreja Batista Morada do Vale a conseguir mais essa ferramenta de evangelização, de ensino da palavra, né? Aqui comigo hoje vai estar novamente o pastor Franco, ele está ali atrás, ele está ali controlando a luminosidade para ver se fica melhor a transmissão, mas o nosso desejo é que nós possamos nesta manhã pensar um pouquinho acerca de algumas coisas, alguns ministérios da igreja. E ainda continuando na carta, no livro de Atos dos Apóstolos, né, a vida de Estevão, o ministério de Estevão, hoje nós vamos falar sobre a liderança como necessidade da igreja. Um tempo que hoje as pessoas, né, se autodenominam líderes, né, mas às vezes você vai ver que mesmo para ser líder, mesmo sendo chamado por Deus, há necessidade de um preparo, né? E é justamente isso que Estevão vai trabalhar nessa manhã. O nosso texto base da nossa lição está em Atos capítulo 7, do verso 17 ao 60. Vou pedir ao pastor Franco que faça uma pequena leitura, né, que o texto é grande, é um capítulo quase todo. Bom dia para você. Bom dia, pastor Everaldo. Bom dia. Você quer que eu leia aqui? Então, eu vou tomar liberdade então, porque esse texto de 17 a 60 é a continuação da defesa do grande discurso de Estevão. Exatamente. Não é? Que na semana passada a gente viu ele falando sobre, começando, né, desde Abraão, né, que a gente viu, e agora eu quero fazer menção aqui, fazer leitura do finalzinho desse capítulo de número 7, quando vai se dar a morte de Estevão, né? E a nossa lição de hoje sobre a liderança como uma necessidade, e Estevão, como o senhor mesmo disse na semana passada, foi um grande homem, um líder levantado por Deus no meio da igreja. Ele era o evangelista, ele era um dos diáconos, né? Ele era, eu posso dizer, a gente pode até dizer mais um pouco, né? Se tivesse um tempo maior ali, né? Ele seria o pastor. Estaria à frente de um ministério, sim, de uma igreja. Sim. E o que nos chama a atenção é com respeito deixa eu desligar aqui porque o telefone pode tocar. O que nos chama a atenção é que ele tem um bom discurso, não dele pessoal, mas do que aconteceu na vida do povo, né? E no final do discurso dele, a Bíblia diz que a partir do verso 54, quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Essa versão que eu estou usando é a versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Versículo 55 de Atos 7 agora. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também em pé, Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Então disse: olhe, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado, como é o nome do moço? Saulo. Saulo de Tarso, que depois virou Paulo, né? Glória a Deus. Um moço chamado Saulo tomando conta das suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus dizendo: Senhor, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou em voz bem forte: Senhor,
não condenes esta gente por causa deste pecado. E depois disso, que ele disse isso, Estevão, morreu. E Saulo aprovou a morte de Estevão. Ou seja, aqui nós vemos que ele foi preparado até para a morte. Né? Diante de todas as tribulações, diante de todos os problemas que enfrentou, finalizou entregando sua vida pelo Evangelho e por amor a Cristo. E é interessante que nesse sermão, quando a gente analisa todo o sermão de Estevão, ele vai demonstrar um conhecimento profundo do Velho Testamento. Assim como Paulo vai usar mais tarde, né, porque ele era também um conhecedor do Velho Testamento, Estevão já aqui usa na sua defesa, né, para ensinar aquelas pessoas que o tempo da promessa ele começou aonde? Lá na saída do Egito. Né? E para isso o que acontece? Ele vai começar contando a história de Moisés, né, como líder. E esse líder que, em meio a um decreto que já estava em evidência, que todo menino do sexo masculino deveria ser morto, jogado no Nilo, né? Deus resolve preservar a vida dele e com ele começa todo o processo de tirar o povo do Egito. É bem provável que quando ele foge para o deserto, ele já deveria ter os seus 40 anos, né? Já estava bem velhinho, depois passa mais 40, sendo preparado. Não é? Se a gente for olhar, Moisés já entrou no ministério velho, né? Em idade, né? Numa análise humana, ele já estava fora do mercado de trabalho. 80 anos não é 80 dias. Quando ele volta. Não é? Para realmente fazer a vontade de Deus, ele já estava bem avançado em idade. Sim. Fora do mercado de trabalho. Se fosse trazer para hoje, né? A gente com 65 já está aposentando, né? Já é considerado velho. Agora, cada dia que passa, né, esses nossos parlamentares, né, o governo, ele muda, né? No anterior, agora, mudou para 90-100, né? É aquela situação de 90-100. Se você ainda vai aposentar hoje, você ainda entra no 90, não é? Mas a tendência é chegar na mulher 90 e o homem 100, ou seja, a sua idade mais o seu tempo de contribuição tem que fechar essa casa. A mulher, a idade dela mais o tempo de contribuição para o INSS tem que dar 90, daqui a pouco, né? Daqui a uns 4 anos, 5 anos, não sei. E meus meninos, pai, quando é que o senhor vai aposentar? Eu falei assim, olha, na minha conta era daqui a 5 anos. Mas por que não vai ser mais? Não, na minha conta agora mudou para 12 ou 13 anos. Então, vamos ter que trabalhar mais um pouquinho. Mais né? um pouquinho. Mas Moisés já estava fora praticamente desse... trazendo para hoje... Mas assim mesmo Deus vai usá-lo. Né? Deus gastou 40 anos preparando Moisés. A gente fica, mas é um absurdo, né? Levar 40 anos preparando um líder. Na verdade, eu até vou mais do que o senhor aí. Deus usou 80 anos, por quê? Primeiro foram 40 não foram 40 no palácio, né? Foram próximo a 40 no palácio. Ele aprendendo, né? Sendo ensinado intelectualmente. Tanto é que ele era um líder, né? Ele era um príncipe, né? Príncipe ali. E era depois, segundo na linha de sucessão, talvez? Só o Ramsés, né? Se não me falta a memória. E depois desse período, Deus retira ele do meio do povo. Tem uma situação, Estevão fala sobre isso, né? Tem uma situação e vai ficar 40 anos fora. É muito tempo, né? É muito tempo, mas o plano de Deus é diferente dos nossos. A data de Deus é diferente, o tempo de Deus é diferente do nosso. E né? Aqui, permite, pastor, dar um alô para o pessoal que está nos vendo, porque existem muitas, é interessante, né? Como a nossa geração é uma geração muito rápida. Eu costumo dizer que antes de ontem era o forno a lenha, ontem era o forno a gás, hoje é o forno micro-ondas. Eu não sei o que vão arranjar daqui a pouco, qual será o tipo de forno. Mas existem muitas pessoas querendo entrar no mercado e olhando para aqueles que já estão no mercado. Não, inclusive hoje, né, se você olhar pela evolução, eu estava vendo uma propaganda, você prepara a massa, coloca dentro da panela,
de uma determinada panela, Uhum. e aí no outro dia ela já liga sozinha e já assa. Quando você acorda, o pão já está pronto. Oh. Só falta levar na cama para você. Então, eu me lembro muito bem de um homem muito sábio falando sobre que essa geração, ela quer começar onde nós estamos terminando, né? Ou seja, quer no supra-sumo, né? E aí a gente vê esses coaching da vida falando que você faz, mas temos que entender que tudo isso é no campo empresarial, então querendo fazer, e para mim ministério não é profissão, é chamado, né? Tanto é que se fosse olhar para a profissão em idade, como o senhor mesmo disse, Moisés já estava fora do mercado, 80 anos, né? Hoje a turma está com Ele tinha 40 de contribuição. Né? Então, as pessoas, infelizmente, são assim, né? E eu guardei isso para mim. Não queira começar aonde o outro está terminando. Porque você tem uma longa caminhada a trilhar. Moisés teve uma longa caminhada, né? O próprio Estevão aqui, do momento da sua conversão, depois estando acompanhando todos os discípulos e chegando, culminando na sua morte. Né? Então, quer ter o título, quer ter o bônus, mas não quer ter o ônus. Então, aprenda, meu querido, a ter tanto ônus como bônus. Que Deus te abençoe. Bom, e aí nós chegamos na nossa primeira aplicação para a vida, né? Onde vai falar do discurso de Estevão, que demonstra conhecimento das Escrituras, intimidade com Deus, para que o seu discurso tivesse fundamentação. Coube a ele muita preparação. Ou seja, pegando ali pela visão judaica, pelo ensinamento judaico, que o menino aos 13 anos ele tinha que saber pelo menos os 5 primeiros livros da Bíblia, e Estevão levou isso bem a sério, né? Sim. E ele conhecia bem. Então ele fundamentou a discussão dele naquilo que eles conheciam. A liderança. Né? E às vezes alguns ficaram surpresos porque muitos ali não conheciam metade do que ele conhecia. Né? Tinha às vezes até o cargo de liderança por indicação, não por mérito. Né? Não era nada meritório. Né? E aí o autor termina perguntando: como você tem se preparado para testemunhar a respeito de Jesus? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, essa pergunta. Porque, veja bem, se nós não estivermos preparados, nós seremos derrubados. Sim. Né? Principalmente quando você encontrar determinados grupos religiosos que têm um conhecimento profundo daquilo que eles ensinam. Sim. Né? Dominam os textos, conhecem os textos, mas às vezes por uma falhazinha no contexto, aí você consegue transmitir a verdade. Né? Mas nós precisamos conhecer. Por isso que Oséias vai dizer, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Essa é a necessidade. Eu sempre brinco, pastor, que Bíblia é um negócio que nós precisamos estragar. Nós precisamos marcar, nós precisamos escrever. Sim. Às vezes a pessoa escreve Bíblia na agenda, Uhum. quando deveria gastar mais Bíblia, né? Porque é ali que nós devemos colocar as anotações. Às vezes é um texto que nós estamos lendo e chama a nossa atenção, que nós não tínhamos tido antes. Né? E nós precisamos parar naquele momento e começar a ver qual é a vontade de Deus, o que Deus quer nos ensinar ali. Por isso que eu lembro dos nossos professores de teologia, né, que ele dizia, o pastor Fernando mesmo dizia, que nós deveríamos ter sempre do lado uma caixa de lápis de cor. Né? De pelo menos aquela de 36 cores. Porque cada texto ele tem uma personalidade. Sim. Tem uma palavra para nos ensinar. E aí, se você pegar a minha Bíblia e a do pastor Franco, você vai ver que está tudo marcado. É escrito para lá, essa daqui já está tão velhinha que na hora de trocar. Não é? Mas é gostoso, sabe por quê? Porque quando você faz esse tipo de trabalho na sua Bíblia, quando você precisa do texto, ele vem mais rápido. Sim. Você sabe onde ele está. Você tem uma marca com você ali. Né? O pastor Fernando ainda era mais metódico, né? Ele separava os textos por cores. Né? Assim ele sabia, o verde vai falar disso, o amarelo fala disso.
né? Mas eu ainda nem tenho, a gente tem essa paciência, né? Mas é gostoso. Não use marcadores. Não. Aqueles marcadores comprados pronto, né, de tinta. Sim. Porque eles tragam o papel. E nem caneta. Né? Porque eles tragam o papel, corrói o papel. Sim. Mas use um lápis de cor de boa qualidade, não estou fazendo propaganda de ninguém, Uhum. mas eu sempre tenho do meu lado. Inclusive a revista que eu leciono, ela fica toda marcadinha. Em cada lição uma cor. Para eu saber, eu não me perder. Mas, querido, use a sua Bíblia. Né? Às vezes nós gastamos comprando sapato da moda, comprando isso, comprando celular do lançamento, mas esquecemos que é o conhecimento dessa palavra que nos aproxima de Deus. É o conhecimento dessa palavra que nos prepara para servir a esse Deus maravilhoso. Né? E se conhecêssemos talvez melhor a palavra, não teríamos tantos problemas dentro da igreja. Né? Muito grande verdade, né? E algumas pessoas compram Bíblias bonitas, de estudo e tal, etc. Mas não usam. Bíblia é caro. Olha o estado da minha, né? Os meus filhos dizem, mas pai, eu falei, filho, é assim, ó, aqui é toda marcadinha. Tem que funcionar. Tem pessoas que tem a Bíblia, tem 1, 2, 3, 4, 5 anos, aí quando você vai mexer... Até a beiradinha dourada, né? Aquelas folhas estão pregadas assim, ó, que você não consegue mais, né? Você tem que passar, né, o dedo assim, e faz, e tenta. Aí eu me pergunto, se você comprou para ser uma decoração, porque a Bíblia não é para servir para decoração. A Bíblia é instrumento de trabalho. Sim, sim. E o próprio Jesus falou para a gente examinar a Bíblia, né? As Escrituras. Então, eu preciso fazer dela parte do meu dia a dia. Né? Infelizmente, eu falo infelizmente porque a gente precisa também acompanhar a tecnologia. Né? Então, hoje, quando você adentra a igreja, geralmente as igrejas têm beta show, como a gente está fazendo com os nossos irmãos aqui, né? Usamos agora a televisão, né? Para a gente fazer algumas apresentações. Mas nós também colocamos textos bíblicos ali. Isso deixa o povo mais acostumado, né? E aí, acomodado. Para que eu vou levar a Bíblia? Porque o gostoso é aquele barulhinho da Bíblia, né? Nossa, Deus. Procurando. Mas todo tempo aí para me achar. Mas é gostoso. No nosso tempo era assim, né? Nossa, as Olimpíadas dentro da sala de DVD, falava o texto e você tinha que correr. E olha, já levanta a mão, já ganhou. Dependendo hoje do texto que você falar, a pessoa vai perguntar, tem isso na Bíblia? A tecnologia é muito boa. Né? Mas ela nos acomoda um pouquinho, sim, né? Sim. Porque já está tudo ali prontinho pra gente. Porque os softwares, né? Os aplicativos de Bíblia que a gente coloca no celular, você só coloca o nome do livro, num capítulo, num versículo e pronto, está ali na sua frente. Ainda coloca outras versões para você comparar, né? Você não tem esse ó o barulho, né? Que é gostoso. Isso é maravilhoso, né? Apesar de nós sermos novos, né? Mas eu ainda prefiro o papel. Até mesmo agora, fazendo o mestrado, temos os livros, né? Temos as apostilas, eu imprimo. Porque eu não consigo ler no meu aparelho. Não sei, parece que não entra, né? Porque eu pego a apostila e está lá aquele camação de folha, né? E começo a marcar aquilo que... Então, o gostoso é isso, né? Você pegar o livro e... É interessante. Chamou a sua atenção, você vai lá, marca, né? E até para fazer um resumo fica muito mais fácil. Sim. Você já tem ideia do que é e aonde está essa frase. Isso talvez as pessoas que estão nos assistindo falam assim, nós estamos divagando. Não. Isso é preparo para a excelência. Não é? Exato. Porque o nosso título de hoje é sobre esse preparo de liderança, né? Liderança como necessidade da igreja, tá? Que é o nosso estudo de hoje, né? Então, como é que eu vou me preparar sem um conhecimento, sem uma base? Eu sempre bato na tecla para você ser um bom líder.
você precisa primeiro ter passado pela liderança e ter sido um bom liderado. Porque Exatamente. liderado insubmisso, liderado soberbo, Arrogante. Né? arrogante, não será um bom líder. Não será. Porque não tem ninguém errado para ele. Ó, não tem ninguém certo para ele. Ele é o certo. Né? Os outros todos são errados. Isso é, abre aspas, é um pecado. Fecha A ideia aspas. dele sempre é a melhor. Né? Não, sempre. E aí nós chegamos no nosso, pastor Franco, o nosso primeiro ponto. Liderança orientada por Deus. Que aí já está mais voltado para a igreja. Sim. Né? O bom seria se essa liderança orientada por Deus fosse em todas as esferas. Tanto na igreja como na sociedade, né? Em que as pessoas voltassem-se para Deus para buscar a direção de Deus. Mas, infelizmente, nem sempre é assim, né? Lembrando que o homem é um ser religioso. Exatamente. Né? Religioso. Mas ele não se entrega por inteiro ao Deus verdadeiro, né? Porque nós temos, infelizmente, no nosso meio, muitas crendices, não é? E fala que Deus é uma força maior, né? É o cara lá de cima. Eu gosto de falar paizinho, sabe? Então, esse primeiro ponto, a liderança orientada por Deus. Deus usou homens, né? Como o senhor colocou, né? Moisés dentro do palácio, depois Moisés foi por 40 anos, mas Deus usou gente para ensinar. Né? Para ensinar. E aí, nessa lição de hoje, nós vamos entrar, nós vimos alguns patriarcas na lição passada, e nessa o foco é Moisés. Né? Por quê? Porque quando Estevão começa o seu sermão e ele começa a apresentar a sua defesa, ele vai falar ele vai apresentar Moisés como líder. E o povo de Israel via Moisés como líder. Né? Só que não sabia o que estava por trás da vida de Moisés. Eles não viam os bastidores da vida de Moisés. Eles viam apenas o grande líder, que tomava aquelas decisões, que fazia aquilo tudo, mas ele não sabia que Deus é que estava ali no controle. Né? Moisés apenas executava a vontade de Deus. Né? E às vezes que Moisés tentou fazer sem consultar Deus, deu errado. Né? E aí ele vai apresentar que esse líder, para chegar onde ele chegou, ele precisou ser preparado. Não é? Você já imaginou, um camarada vive, vamos imaginar aí, 36 anos num palácio. Né? Comendo do pão do melhor. Sendo servido. Né? Ele, é claro que ele tinha eu acredito que como futuro chefe de Estado, ele era preparado para isso. Ele deveria ter seu horário de lazer, mas tinha a hora que ele tinha que se preparar. Ele tinha que se preparar dentro do conhecimento do país, das línguas do país, do como administrar o país. Ele tinha o momento em que ele era treinado para a guerra, né? Era um bom estrategista. Sim. Era um general, quase um general, né? E aí, o que acontecia? E tudo isso ele foi passando. Por que Deus permitiu isso? Ele precisava aprender a administração. Né? E nada melhor do que o Egito. Era uma potência da época. Sim. Né? E provavelmente, como ele foi adotado pela filha de Faraó, ele era preparado como príncipe. Ele era visto por todos como príncipe. Né? Ele foi preparado como príncipe, e aí ainda que ele diga que era pesado em língua, mas ele sabia falar. Ele sabia diplomacia. Sim. Né? Mas ele tinha medo da situação para a qual foi chamado. O negócio dele foi o medo da responsabilidade. Eu vejo mais como aquilo ali, porque até então o que ele era? Ele era o Moisés. Mas quando Deus o chama, agora ele é quem? Alguém a serviço de Deus. Já havia uma etiqueta diferente. Exatamente. Já não era mais o Moisés que estava cuidando, apacentando ovelhas no meio do deserto. Né? Então, esse tempo todo, e é interessante que quando a gente pensa, pastor Franco, que esses 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas, e ovelha é um animal que ele exige cuidado. Você tem que estar ali em vigilância 24 horas. De dia você tem que estar tomando cuidado, porque ela não pode passar por determinados lugares. Se ela debandar. Não é? Você tem que tomar cuidado porque tem animais peçonhentos que podem matar a ovelha. O prejuízo naquela época era muito grande. Sim. Você perder uma ovelha, ou perder 2 ou 3 ovelhas,
Né? Mas à noite o perigo dobrava, porque tinha um ataque dos animais ferozes. Né? Que às vezes o lobo, o outro animal, um leão podia atacar e matar 3, 4, 5 ovelhas de uma vez. Né? Então todo esse preparo era justamente para que depois ele tivesse condições de liderar um povo que é totalmente de ovelha. E totalmente é diferente. que no trabalho dele, pastor Everaldo, como pastor de ovelhas, Deus estava preparando ele com os animais para depois cuidar de outro tipo de animal, agora um animal racional, que somos nós, o ser humano. Né? Tem ideias, tem pensamentos, né? Que também é fraco. Questiona. A ovelha não questiona tanto, né? Uhum. Ela não quer saber porque o pasto está ruim. Mas o ser humano, ele questiona. Né? Ele não aceita qualquer coisa. Você vai falar, mas por que tem que ser assim? A gente vê isso já com as crianças, né? Por que tem que ser assim? E esse porquê, muitas vezes, deixa a gente, como diz outro, né? Com as calças curtas. Exatamente. E aí Estevão vai apresentar o quê? Que no coração de Moisés, embora ele morasse no palácio, havia uma inclinação para o povo, porque quando ele toma conhecimento de que ele não era um egípcio natural, mas a nacionalidade dele era... Apesar da nacionalidade ser egípcia, ele era um judeu. Porque natural. Era filho de judeu. Exatamente. E aí ele começa a perceber que aquele povo, que era maior do que o povo do Egito, era escravizado pelo Egito. Né? Para construir as cidades, para construir as tumbas dos faraós. Né? Então era usado na colheita, era usado para tudo. Ou seja, o Egito se subsistia em cima de um povo, escravizando um povo. Era quem mantinha, né, a economia, vamos dizer assim, do Egito. Era o judeu. Era o judeu. Né? Todo o trabalho pesado era esse. O crescimento do povo judeu ali, né, dos hebreus ali no Egito, com a ida de José para o Egito, né, que vem ali depois, falando na história cronológica, José vem antes de Moisés. Porque o próprio Estevão fala que as gerações que vieram depois, né, do faraó, os novos faraós depois de José, não conheceram José. Por isso eles apertaram com os judeus. Exato. E o autor vai trabalhar uma questão que ele coloca para nós que Moisés pensava que era sábio. Por ter sido educado no Egito, né, estava pronto para liderar o povo. Quando ele comete aquele assassinato. Quando na realidade Deus vai para ele, rapaz, não é por aí. Você vai ter que aprender do meu jeito. Não é? Aquela sabedoria que ele tinha não valia nada para Deus. Todo o conhecimento, né, ele teve que aprender novamente, né, a ser líder, mas agora segundo a vontade de Deus. Né? E aí vai gastar o quê? 40 anos. Longe do conforto do Egito, né, do palácio, longe da família natural. Né? Ele vai para uma outra terra, tem que fugir, porque ele tem que sair do território egípcio. Tem que sair. E interessante que quem o desafia, quem o afronta, né, é o próprio irmão nacional, né? Exatamente, né? Interessante, eu acho que é aí que ele cai na real. Né? Porque se fosse um egípcio, legal. Mas não foi um egípcio que acusou ele. Não. Ou de casa. Né? E aí a dor foi maior. Ele estava sem condição moral de estar naquele lugar. Ele precisa sair dali. Claro, e daqui a pouco nós vamos dedurar aqui o pessoal vai pegar. Então, essa necessidade de preparo, essa necessidade de ser treinado, de aprender, Deus precisava tirar Moisés do Egito. E o que me chama a atenção, que o próprio autor coloca para a gente, é essa tirada de Moisés do Egito e a saída dele do palácio para estar no meio do povo, como o próprio pastor Ailton Sudari coloca aqui, que Moisés, já adulto, ele entendeu que era melhor sofrer, como ele coloca aqui, né? Sofrer com o seu povo do que manter-se ligado à família de Faraó. Ou seja, era mais importante ter a convicção da satisfação perene de Deus do que aproveitar os prazeres fugazes
de um sistema injusto. E isso serve para os nossos dias de hoje. Né? Nós precisamos pedir a Deus líderes, governantes, que sejam tementes a Deus. Porque se eles forem tementes a Deus, o povo vai ser beneficiado. Sim. Né? Por isso que a Bíblia orienta que nós devemos orar por aqueles que têm autoridade sobre nós. E aí nós chegamos na aplicação. Em nossa vida cristã, em muitos momentos, nos encontramos despreparados, tanto em relação a um conhecimento mais profundo das coisas de Deus, como em relação ao trato com as pessoas. Você tem investido na melhoria do seu preparo? Porque infelizmente nós temos vivido isso, né? A faculdade e o seminário, eles são muito bons, nos preparam. Mas nós só vamos tomar conhecimento real da nossa função quando nós estamos no campo. O engenheiro sai da faculdade pronto para tudo, né? Mas ele não tem prática. Ele recebeu as ferramentas de trabalho. Exatamente. Eu me lembro de um caso que um amigo lá da igreja, ele é mestre de obra. E na obra onde ele estava administrando, haviam chegado 2 estagiários que iriam formar naquele ano. Então, os camaradas. E aí ele falou para os camaradas, olha, nós precisamos bater essa laje e nós precisamos da medida do concreto, são 400 metros de área. Vocês precisam calcular o concreto para poder... a gente pediu o concreto, porque o concreto tem que ser batido hoje à noite, hoje à tarde, antes do expediente terminar. E aí os camaradas, não, pode ficar tranquilo que nós sabemos fazer. E botaram lá e calcular, mas lá no gabinete, no escritório, né? Fizeram as contas, não, vai gastar tanto. Falou assim, não vai não. Essa laje aqui não gasta isso tudo não. Gasta, pode. Ele falou assim, vai sobrar concreto, tá passando quase um caminhão de concreto, 7 metros de concreto, cúbico. Né? Então, e aí ele falou assim, não, deixa comigo que eu vou calcular para vocês. Aí foi lá, calculou, mediu daqui, mediu de lá, olhou a profundidade, ó, nós vamos gastar tantos metros de concreto. Os futuros engenheiros disseram, rapaz, você é doido, vai faltar concreto. E depois a empresa não vai querer mandar esse concreto. Não, é para mandar os caminhões, tanto caminhão de 5 metros, depois de 7 metros, depois você manda 2 de 5 e nós vamos fechar. Ele falou assim, não, vai faltar, o encarregado falou com os futuros engenheiros. Se faltar concreto, eu pago do meu bolso. E se sobrar, vocês pagam. Aí, rapaz, mandou vir para o concreto. E os engenheiros lá, futuros engenheiros lá olhando. No final, sabe quantas latas de concreto sobrou? 2 latas de 18 litros. Ou seja, eles iam fazer a firma pagar 1 caminhão a mais de concreto. E aí eles falaram assim, ele falou brincando com eles, falou assim, olha, você tem teoria, mas isso aqui é prática. Você tem que juntar as duas coisas. Porque uma coisa é isso mesmo. Não é? Moisés foi preparado no palácio, mas não tinha prática para lidar com o povo. Ele não sabia. E aí Deus precisa tirar ele dali, levar para um deserto, colocar ele tomando conta de ovelhas, para depois trazê-lo de volta. Finalizou os 40 anos e disse, agora é hora de começar. Né? E aí, não, detalhe, agora é hora de começar. Mas peraí, como assim começar agora? Essa altura do campeonato? Né? Foi para Deus o agora é agora. Para nós. Exatamente. Não é daqui a uma semana, daqui a um mês. Deus chamou, Deus falou, porque é melhor obedecer. Isso. E quando a gente às vezes olha para determinadas pessoas que estão lá em cima no topo, são grandes empresários, são isso, são aquilo, a gente não vê a história, a trajetória. Né? Mas se você for olhar a trajetória, o camarada trabalhou, como na linguagem popular, ele ralou para chegar lá. Né? Nada vem, o sucesso não vem de graça. Não. Né? O que pode vir de graça para você é a herança, né? Porque realmente a herança alguém vai trabalhar, né? Alguém trabalhou e deixou para você. Exatamente. Fora isso, não vai malhar não, talvez. Não cai do céu, não. Graças a Deus, nem avião ultimamente está caindo. Eu também voando, né? Mas que cai do céu não, somente chuva. Aí nós chegamos à difícil missão de liderar. Olha aí, agora é hora de colocar em prática tudo aquilo que aprendeu. E agora não é mais as ovelhinhas. Agora é o povo de Israel. É gente. Né? E ali tinha gente
difícil, de todo tipo, né? E ele vai ter que começar a trabalhar com esse povo. E aí o autor começa dizendo para nós, depois de seu estágio no deserto, Moisés foi chamado para ser o libertador do povo. Você já imaginou? O cara já estava totalmente adaptado à vida do deserto. Para ele não tinha coisa melhor do que ficar correndo atrás das ovelhinhas. Não é? Era cansativo, mas era o que ele tinha para fazer. Não é? E de repente Deus fala para ele, ouvi o clamor do meu povo e o sofrimento e resolvi libertá-lo. Vai e liberta meu povo. Nas boas línguas, as más também, né? Que tem juízo obedece, né? Deus pode mandar, Deus manda. Mas aí o que ele diz? Mas por que assim? Estou longe de casa. Há muito tempo, muitos anos distante, nem me conhecem mais. Né? E o que eu vou chegar? O que eu vou dizer quando eu chegar lá? Eu sou pesado de língua. Quem é você, rapaz? Alguns estudiosos dizem que esse pesado de língua era a forma dele falar, né? Não que ele não sabia falar, ele era uma pessoa muito culta, mas aquela criação, vamos dar asa à imaginação, eu gosto muito disso. No palácio, tudo que ele queria era como se ele instalasse o dedo e viesse. Que é o que a gente vê, né? Sim, e se não atendeu, corta a cabeça dele. Pau dele. Então, eu acredito que era mais ou menos assim, duro no falar. Né? Porque na verdade o rei não pede, dá ordem. Sim. Eu vou ser assim forte um pouco, né, com o que eu vou falar aqui e fazer. Ele não seria assim, Everaldo, por gentileza, você pode me passar esse livro? Não. Desse livro aí. Eu só estendi a mão, né? O cara que adivinhar o que ele queria. Então, ele foi para o deserto e, como o próprio pastor Ailton Sudar coloca aqui, né, foi fazer estágio. Exato. E aí, agora, ele tem que falar de igual para igual com o faraó. Mesmo sabendo que a sua vida corria risco. Né? Mesmo correndo risco de vida, ele vai falar e vai chegar com autoridade. E detalhe que o faraó da sua época, então, depois do período, né, porque quando ele estava ainda no meio do povo ali, quem era o governador da época era o seu padrasto, vamos dizer assim, né? Tipo avô, né? É o avô, porque era a mãe o pai da sua mãe, adotiva, né? E quando ele volta, é o filho. Era como se fosse o irmão dele. Que estava no poder, né? Vai recebê-lo como irmão, sim, né? Até tomar conhecimento do que ele queria. Não, e recebe muito bem. Se você for olhar a história bíblica, né, de abraçar, rapaz, quanto tempo, vem cá. Ele foi recebido como membro da família real. Né? Mas até tomar conhecimento. A hora que ele falou assim, eu não vim para isso. Aí caiu a ficha, né? Acabou. Acabou a amizade, acabou a família, acabou tudo, né? Os laços parentescos acabaram todos. Né? Mas é a dura realidade, né? Ele tinha uma missão. Sim. E essa missão custaria provavelmente caro para o Egito. Deus não queria simplesmente tirar o povo de lá. Ele queria mostrar para o Egito e para todas as outras nações que ele é o único Deus. Então ele teria todo um processo que ele teria que passar para tirar o povo. Seria fácil, né? Deus poderia ter tirado o povo rapidinho. Mas não era dessa forma, né? Aliás, Deus nunca fez as coisas fáceis, né? Não, tudo tem uma lição a trabalhar com cada um. Eu entendo assim. Entendo assim. Apesar de que também, pastor, tudo que vem fácil, vai embora fácil. Né? Eu tenho isso comigo desde a infância. Começando a trabalhar bem cedo, né? Aos 9 anos de idade já fazia as minhas coisinhas. E tudo que você rala para ter, você dá mais valor. Tudo que vem muito fácil para você, você descarta mais fácil. É a primeira bicicleta. Rapaz. É quando a gente tem o dinheiro para comprar o sapato que você escolhe, sem ter interferência de ninguém. Eu quero aquele ali, aquele. Mesmo que eu dê para você, mas aquele é caro, aquele é feio, não, mas eu vou comprar com o meu dinheiro. Exatamente. E é bom demais, né? É bom demais. Mas quando você simplesmente ganha, é só mais um. De onde vem esse, vem mais. Né? Então,
Deus tem essas estratégias. Eu lembro de uns 2 anos atrás, quando trabalhamos com a igreja, a pedagogia de Deus, sabe? Como Deus é pedagógico em tudo que faz, de forma sistemática, orientando, dando todas as coordenadas para que tudo saia certo, né? E no final, nós, como bons servos, sabemos que o sucesso não é nosso, ou seja, a glória não é nossa, a glória é de Deus. Exatamente. Isso quando nós estamos debaixo da vontade Estamos de Deus. alinhados, né? Aquilo que nós vimos no primeiro ponto, É. a orientação de Deus, né? Exercemos as nossas atividades, de repente a liderança que nós temos, dentro da orientação dada por Deus. Bom, e aí que Estevão comparou a rebelião, a rebeldia do povo no tempo de Moisés, a rejeição do Espírito Santo no tempo dele, naquele momento, naquele exato momento em que ele estava passando por aquela situação. Sim. Né? Porque ali os líderes religiosos não queriam aceitar que aquele serviço que eles haviam prestado a Deus até aquele momento perdeu sentido. A carninha estava acabando. Exatamente. Né? E agora era a hora de tomar posse. Eles eram para se unir com o povo. Pelo contrário, né? Eles queriam eliminar a religião, eliminar esse novo conceito de intimidade com Deus. Sim, até quando Estar a gente próximo observa com o Deus. livro de Atos, quando a liderança religiosa fala que eles estão ensinando um caminho, esse caminho que está grafado na Bíblia é com letra maiúscula. Esse caminho é o caminho que Estevão mostra para eles aqui. Exatamente, mas teria que passar pela cruz. E era esse o problema, né? Porque eles se achavam bons demais. Né? Era eles que faziam a conexão entre Deus e o homem. Né? E agora não precisava mais, então eles se tornaram obsoletos. O homem podia chegar diretamente a Deus. E aí ele vai dizer que naquele momento, como no período mosaico, havia um chamado. E aí ele vai começar a analisar isso. Né? Havia um chamado agora não mais restrito a um homem, mas extensivo a todos que quisessem contribuir com a igreja. Ou seja, antes era um. Deus chamou Moisés, chamou Elias, né? Chamou Eliseu, né? Chamou Noé. Agora não. Agora ele abriu o leque. Todos que quiserem ser úteis. E aí Paulo vai dizer que numa casa há vasos de todos os tipos. Sim. Há vasos para honra, há vasos para desonra. Mas todos são chamados para serem o quê? Vasos nas mãos de Deus. E é gostoso quando nós vemos na igreja as pessoas trabalhando. Deus levantando pessoas, tendo ideias diferentes. A igreja vai movimentando, vai se movimentando, vai trabalhando. E aonde o povo começa a trabalhar, não há espaço para contenda. Porque todos estão envolvidos no sucesso da igreja. O sucesso do corpo é o sucesso da igreja. Né? Então, Estevão vai trabalhar essa questão aí. Havia um chamado para integrar o corpo de Cristo. Olha só que coisa maravilhosa. Né? E é aí que nós percebemos a grandeza da graça de Deus. Né? Antes era, quando a gente trabalhava no quesito sacerdotal, era uma família designada para aquele serviço. E Jesus vem e diz, não, todos são sacerdotes. Todos podem ser. Né? Deus está levantando uma nação santa, um povo adquirido, sacerdócio real. Né? Ou seja, todos nós temos agora condições de participar do corpo. Mas para nós participarmos desse corpo, o caminho é o caminho da cruz. Né? Não tem outro. Um chamado para ser dominado pelo Espírito. Olha aí, é o que estava acontecendo com Estevão naquele momento. Ele sabia que podia morrer. Ele sabia que podia perder a vida ali. Os caras já estavam com as pedras na mão. Né? Tanto é que nem a dor foi suficiente para tirar de Estevão aquele desejo de pedir a Deus perdão por eles. E a sua convicção. Exatamente. Eu fico maravilhado quando o texto que eu fiz a leitura que o senhor pediu, de Atos capítulo 7, o finalzinho, eu fiquei maravilhado, eu sempre fico maravilhado quando eu observo o que a palavra de Deus traz para nós. Ele conseguiu ver
levantando os olhos assim, né? Não estou dizendo que estava olhando para o alto assim, mas ao levantar os olhos ele conseguiu ver Jesus. Já pronto para receber. Olha, isso para mim é assim, mexe com as minhas entranhas. Realmente. Sabe? Com o meu íntimo. Você encontra um homem como eu, como o senhor, como nós, humanamente falando, mas com um diferencial, como o senhor acabou de falar aqui. Um chamado para ser dominado pelo Espírito Santo. Ele tinha uma visão espiritual. E o que ele viu não foram os olhos carnais, propriamente dito, mas já contemplando o que estava por vir com ele. De ver Jesus, de ver lá Jesus ao lado de Deus. Ele era como se ele estivesse vendo o prêmio de toda a sua dedicação. Né? E aqueles homens não entenderam aquilo. E provavelmente não viram. Não. E nem iriam ver, né? A menos que mudassem de vida. Né? Então Estevão foi realmente algo extraordinário, né? Um homem extraordinário. Enfim, um chamado para o aperfeiçoamento dos serviços cristãos, sob liderança constituída e orientada pelo Senhor. Olha só que coisa maravilhosa, pastor Franco. Enfim, um chamado para o aperfeiçoamento do serviço cristão. Né? A gente aprender para servir melhor a esse Deus maravilhoso. Mas aí ele diz uma coisa, sob liderança constituída. Não é de qualquer forma. Né? Sim, até porque aqui ainda não, né? Aliás, um pouco antes nós já vimos isso. O próprio discípulo falando o seguinte, vem cá, importa o que? Obedecer a Deus? Ou seja, obedecer mais a Deus do que aos homens. Não significa que nós não vamos obedecer os homens, porque a Bíblia mesmo, queridos, manda nós estarmos submissos a autoridades constituídas. Mas essa autoridade precisa também, como estar submissa a Deus. Né? Ela não pode ir contra a vontade de Deus. E aqui, no contrário, eles queriam impor um silêncio. Amordaçar os apóstolos, né? Ele disse, não existe isso. Ah, mas nós somos autoridade. Não. Então, me responda uma coisa. Eu sou ignorante. Vamos imaginar Pedro conversando, né? Eu sou ignorante, pescador, não sei nada. Mas o senhor que é líder, que é chefe, me responde aí. Eu tenho que obedecer o Senhor ou a Deus? Nesse quesito. Tanto é que esse cara é calado, né? Não. Essas provas são fortes, mas elas são maravilhosas, porque você deixa literalmente o seu adversário sem palavras. Exatamente. Não precisa brigar, não precisa xingar. É aí que nós vamos entender por que Paulo vai orientar Timóteo, né, para responder com mansidão quando fosse interrogado acerca da fé que ele possuía. A esperança que ele tinha. Não é? É muito forte isso, porque eu sou crente, mas não me enfesa, né? Não me faz raiva, não. Não existe isso. Onde está o domínio próprio? Né? Onde está a longanimidade? Onde está a mansidão? Que é fruto do Espírito. Né? Agora, o ódio, a ira, né? Isso não é fruto do Espírito. Né? Mas essas coisas são frutos da carne. Né? Então, como o senhor mesmo colocou aqui, essa orientação pelo Senhor é o Espírito Santo que nos ajuda. Que nos conduz, né? Sim. Às vezes a gente está... E o que o próprio Jesus falou, vocês não... Mas o que nós vamos falar? Deus vai. Como Moisés foi assim, Estevão falou, né? Foi. Mas o senhor mesmo colocou, mas e aí, o que eu vou falar? Fica tranquilo. É eu que vou colocar. Não, inclusive, essa era a preocupação dos discípulos com Jesus. Mas, Senhor, quando chegar a hora, o que nós vamos fazer? Fique tranquilo. O Espírito Santo dirá a vocês o que tem que ser feito. Né? E quem esperava que Paulo falasse com tanta autoridade diante do rei Agripas? Ou que João e Pedro, olhando para o sumo sacerdote, ousasse desafiar a autoridade máxima? E falaram de igual para igual, tanto é que os caras falaram, não é Galileu? Não é pescador? Não são pescadores? Vocês não são, como diz a ralé? Exatamente. Não é? Pela visão que a gente vai ter do texto, quando o sumo sacerdote fala, ele fala assim, isso não era nem para ter coragem de olhar para mim. E eles olham de igual para igual.
né? Não quis ser maior nem menos. Nós somos iguais. Acabou. Não é? O véu do tempo foi rasgado, meu filho. Acabou. Eu tenho acesso direto. Aham. Né? E era isso que eles não entendiam. Que o povo pudesse ter acesso direto a Deus. Né? Uma vez que havia se criado uma hierarquia. Né? Mas, pastor Franco, como é que estão os nossos... Deixa eu dar uma olhada aqui para nós. Os nossos ouvintes, os participantes? Uhum. Deixa eu pegar aqui. Nós já temos aqui algumas situações. Esse aqui é a nossa? Não, não é a nossa. É porque a gente vai aprendendo, né? Tudo é novo, né? Não é? Nós estamos ainda no processo de aprendizado. Estamos aprendendo. Né? Deixa eu dar uma olhada aqui. É nós que estamos aqui, a escola. Estamos aqui. Ao senhor aí, eu também, né? Nós temos aqui várias pessoas conosco. Pastor Meneghelli, já nosso amigo, participante ativo. A Cristiane Reis. Pastor Meneghelli já é quase aluno, né? É um mestre, viu? Eu tiro, pastor Meneghelli, um abraço para o senhor. Deus abençoe. Obrigado por estar com a gente. E é mestre. Né? Falar nisso, eu não sei se eu que estou devendo ou se ele está me devendo, né? De estar junto com ele, né? Já estivemos algumas vezes juntos, mas é retornar agora. Só que esse período é meio complicado, né? Mas eu quero estar com o senhor aí para a gente tomar um café, né? Porque pastor, quando se junta, é para tomar um cafezinho e bater um papo, né? E sem hora marcada, né? Não Para pode. terminar, né? Igual essa noite eu recebi uma visita muito agradável aqui, né? Eu e minha esposa recebemos um casal aqui em casa. E foi aquela hora que eu mandei aquela mensagem para o senhor. Eu nem vi, tá? E é muito bom a gente ter amigos, né? A Nancy, o David está aqui, são alunos excepcionais. Ricardo também conosco. O pastor Nicodemo, grande abraço, meu amigo. Sempre lembro dele também em oração e ele sempre manda mensagem que está orando por nós. Carmelita tem sido uma aluna, uma irmã que está sempre conosco, né? Seja nos dias de domingo, como também na quarta-feira. A Darla, a Isaías mais Lohane, o Jorge com a gente aqui, Sérgio, não é? E nós temos aqui também o Hélio, a Dairde, o Hélio Vilaça, né? O pastor Hélio de Gonzaga, e Limane, meu amigo. Limane é meu mestre. Opa, deixa eu tirar. Limane é meu mestre para assuntos, recursos audiovisuais, né? Ele é um jornalista. Da convenção? Da convenção, né? Pego sempre dicas com ele. Limane, um abraço para você, um beijo no seu coração, meu querido. E ele sempre dá dica, pastor, usa esse programa tal, faz assim. Né? Quando você me vê mexendo aqui, pode saber que tem um dedinho dele nas informações. Bacana, graças a Deus por isso. Graças a Deus. E é uma pessoa excelente, né? Na convenção ele trata a gente com... Não, é um changerman. Né? Então tá aqui. Obrigado, irmãos, por estarem com a gente. Vamos estar orando. Temos uns pedidos aqui também, né? Para a gente estar orando. Isso mesmo que eu vi aqui? Deixe-me. Carmelita Paz, amém, a paz, irmã. Os irmãos dando bom dia, saudamos a todos, né? O Isaías, junto com a Lohana, estão no Rio de Janeiro e pede oração pela mamãe, irmã Maria Luísa, sim. O pastor sempre está em oração por ela, a igreja também. E a vida dos sogros, né? Ela pede pela vida da mamãe, a mamãe já está com 70. Irmã Luísa está com quantos anos? 74, isso não me falta memória, 70 e poucos anos. A Jandira e o José, que são sogros dela, e todos os entes queridos, né? Principalmente pelo nosso país, com certeza, Lohane, vamos estar orando, né? Darla pede oração pela Carmelita, então acredito que a Carmelita deve ser a parente da Darla, ou alguma coisa assim.
Samuel, o João Vitor, Caleb e também a família que está reunida lá. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. E sempre lembrando, eu louvo a Deus porque nós fazemos a transmissão aqui e alguns dos nossos irmãos abrem, pode abrir, irmãos, pode abrir sala, é sala de bate-papo? Eu não sei como é que é. Sala de vídeo. Sala de vídeo. Pegando o nosso vídeo e colocando na sala deles, porque alguns contatos que eles têm, nós não temos. Ah, certo. Então há uma... Acaba espalhando. Eu louvo a Deus, porque o que a Igreja Batista Morada tem feito, para a glória de Deus, não está restrito a Governador Valadares, não está restrito a Minas, não está restrito ao Brasil. Nós temos pessoas do norte do país assistindo a programação da norte a sul do país, assistindo as celebrações que nós realizamos, a Igreja Batista. E também fora do Brasil. Né? Portugal, Espanha, nos Estados Unidos, Inglaterra, Nova Zelândia, né? Os nossos irmãos e amigos que estão aí do outro lado, na outra América, né? E aqui também na Europa, pessoal ali do Paraguai, onde nós estivemos, e os nossos países circunvizinhos também. Glória a Deus que tem prestigiado, tem assistido aquilo que a Igreja Batista Morada do Vale tem feito em honra ao Deus Todo-Poderoso que é dono da igreja. Amém. E a vida do pastor Everaldo. Esse é o nosso desejo, né? Eu louvo a Deus porque está aqui do meu lado. Eu falo com ele que é o meu amigo, alguém que eu admiro muito, e é um cidadão capaz, sábio e instruído na palavra. Ele é o Moisés, né? O nosso Moisés. Né? Eu louvo a Deus por isso, viu, pastor? Amém. Graças a Deus nós somos várias pessoas conectadas agora, né? Assistindo, participando. Pode deixar aí a sua pergunta, pode deixar aí a sua mensagem. Eu até falei que essa semana eu vou tomar uma aula com a Lorimar, porque existe um programa que os próprios professores, né, da educação, né, os profissionais da educação estão usando para dar aula, para nós podermos também ver como isso pode ser aplicado para a igreja. Este mesmo programa, né, que os educadores da área secular usam, para a gente também trazer para a igreja, para que possamos trabalhar melhor, porque a nossa próxima missão é a proclamação do Evangelho. E se Jesus estivesse conosco hoje, ele usaria todos os meios possíveis para atingir um maior número de pessoas. Né? Sim. Né? Naquele tempo ele usou o que ele tinha. O que ele tinha? Né? Sim, ele tinha a beira do mar, né? Que ao falar a voz dele era projetado. Ele tinha as montanhas, não é? Acústica. A gente pensa que é bobeira, que é besteira, mas isso tudo faz parte dessa precisão de... Então, tinha uma multidão muito grande. E como é que naquele tempo não tinha caixa de som? Os amplificadores não existiam. O amplificador, ele usava um amplificador natural. Ele ia para essas regiões e ali a multidão, ele fazia o seu discurso. Não é? O ensino dele, que nós sabemos, era na porta do templo, né? Ali no pátio. No pátio, ele não entrava lá dentro. Não. Mas quando ele tinha, o discurso dele era com o povo, né? Com a multidão, a multidão sempre o seguia, e a hora que chegava em locais estratégicos, ele parava e discursava para o povo. Né? Essa é a forma do mestre trabalhando. Sim. E a gente precisa aprender com ele. Estamos aprendendo, né? Estamos, graças a Deus. Bom, aí nós chegamos aí na nossa última aplicação para a vida. A consciência de um chamado para ser a igreja do Senhor deve ser algo que nos impulsione sempre a disponibilidade. E eu fico triste, pastor, permita-me. Eu não posso, eu estou ocupado com isso. Deus nunca chamou folgado. Deus nunca chamou à toa. Sabe? Eu fico olhando para o contexto bíblico. O Senhor, dentro da profissão, quando Deus o chamou para esse momento, o Senhor ainda faz tendas hoje, né? Mas os discípulos, eles tinham uma profissão. Todos eles, né? Não é? Ninguém era desocupado. Não. E eu lembro do meu chamado, né? Um bom emprego, um salário excelente. Excelente salário. Não é? Inclusive, algumas pessoas falam assim, você é doido. Eu
falei assim, sou doidinho com Jesus. Né? Então, ou seja, como o senhor mesmo disse, né, que é um chamado para ser igreja, deve ser algo assim que nos impulsione sempre a disponibilidade. Eu acredito, pastor, que nós temos condições. Nós não podemos nos esconder. E as pessoas realmente que mais fazem são as pessoas que eu percebo que são mais ocupadas, sabe? Mas que têm prazer em servir. E aí um desafio para mim, para o senhor, para nós, é esse desafio, né? Hoje nós estamos limitados por causa da pandemia, mas o meu desejo, a hora que tudo isso acabe, todos voltem renovados, sabe? Voltem desejosos mesmo. Por quê? Porque esse tempo de reclusão que nós estamos vivendo é um tempo também de reflexão. Mas o meu desejo, eu tenho orado, Senhor, porque eu posso parecer agora repetitivo, algumas pessoas, não, daqui a pouco tudo vai voltar ao normal. A minha oração é, Deus, não permita que nós voltemos ao normal. Nós precisamos retornar às nossas atividades, né, corriqueiras, de forma diferente. E a minha oração tem sido que depois que isso passe, que esse momento passe, as pessoas voltem muito mais envolvidas, como o senhor acabou de falar, muito mais disponíveis, muito mais confiantes, muito mais certas de que significa ser um cristão. Exatamente. E assim nós chegamos na final de mais uma lição, não é? Nós não podemos passar do tempo, senão daqui a pouco ele conta. Outro dia o nosso vídeo foi cortado, né? Estávamos na igreja, né? Usando o 3G do telefone. Aqui foi cortado, exatamente, foi cortado e nós ficamos perdendo uma parte. Estávamos dando aula ali, conversando, né? Mas não estava sendo gravado. Mas, queridos, dentro dessas considerações finais, nós precisamos entender que quando somos chamados para liderar, nós precisamos estar conscientes que implicará em sacrifício, perdas, né? Algumas coisas que nós achamos que são relevantes para nós passam a não ser. Né? Tudo isso por quê? Porque quando nós somos chamados por Deus, nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Precisamos do preparo, sim, mas é Deus quem nos capacita. Né? Nós precisamos do preparo porque nós vamos precisar trabalhar algumas ferramentas, saber usar algumas ferramentas. Né? O engenheiro precisa saber matemática, e muito bem. Cálculo. Não é? Ele não pode ter preguiça de fazer cálculo. Né? Da mesma forma, o professor, ele gasta às vezes mais horas em casa preparando a matéria do que dando a matéria, lecionando, ministrando a matéria. Né? O pastor também, porque muitas pessoas observam, o pastor Everaldo falou só meia hora, né, e tal. Mas essa meia hora aí... Nossa, ela gastou para chegar. Foi uma semana inteira, né? Eu me lembro quando a gente tinha que preparar os sermões do seminário, né, e a gente tinha às vezes 30 dias para preparar. E às vezes chegava lá, muitas vezes não tinha nada. Né? Então não adianta simplesmente, não é pela força. Não. Tem que deixar Deus fluir, o Espírito fluir, e é Ele quem conduz. E aí nós vamos aprender com Estevão, que há momentos em que nós precisamos deixar Deus controlar totalmente a nossa vida, o nosso ser, para que nós possamos fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. Mas acima de tudo, querido, liderar é saber que nós estamos debaixo de autoridade. Nós estamos, e a autoridade máxima na nossa vida é Deus. Nós precisamos ouvir, nós precisamos entender. Vamos aprender a engolir sapos. Moisés teve que aprender isso. Não é? Às vezes você vai engolir o brejo todo. Então, o pastor pastor Franco vai fazer as considerações finais e estará orando para que nós possamos encerrar esse momento. Amém. Vamos assim fazê-lo mesmo. E obrigado por você estar conosco, né? A sua participação, a sua presença conosco assim, nos dá muita alegria, né? E eu louvo a Deus por isso. E como nós vimos agora há pouco, estou aqui procurando, porque o nosso vídeo pausou. Passamos do né? Nosso vídeo pausou. A gente está aprendendo, tudo é novo para nós, né? Então o nosso vídeo pausou e estamos aqui novamente. Acredito que voltamos ao vivo aí.
voltamos ao vivo, né? Então, estamos aqui. Parece que sim, pastor. Parece que voltamos ao vivo aqui. Voltou. Né? Então, meu querido, obrigado por você estar conosco. Né? Aqui parece que voltamos ao vivo, não estou sabendo. E eu quero agradecer por você estar com a gente nesse período. A nossa oração é que Deus te abençoe, te guarde, te dê a paz, você e a sua família. A nossa igreja, né, nós sempre falamos do endereço e dos horários do culto. Por quê? Porque agora nós estamos com as portas do templo fechadas ao público, né? Vamos aí, eu quero ter um encontro com a nossa diretoria, com o nosso conselho nos próximos dias, para ver o que nós podemos fazer a partir de junho, né? Mas talvez, e acredito eu, que esse vídeo ficará um bom tempo na internet. Você que vai nos ver algum dia no futuro, nosso endereço é na Martins de Souza, número 52, em Governador Valadares, no bairro Morada do Vale. As nossas celebrações são os horários aqui: domingo às 9 da manhã e 7 horas da noite. Também na segunda-feira as nossas irmãs estão liderando o período de oração às 7h30 da noite. E na quarta-feira, nosso estudo da palavra às 8 horas. Se Deus quiser, nesta noite, queremos, com a bênção, permissão de Deus, falar sobre perdão. Perdão é um remédio que traz alívio, né? E quando você fica remoendo, né, guardando para você e não perdoando, e precisamos aprender, não vou falar muita coisa, né, porque senão fica um pouco difícil para a noite. Mas precisamos aprender com Jesus e a própria oração que o Mestre nos ensina, né? A oração modelo, não é? Que eu vou perdoar, pedir perdão de Deus das minhas dívidas, né? Assim como eu tenho perdoado aquele que está me devendo, né? Então, perdoar os meus pecados, né? Perdoa as minhas faltas, as minhas ofensas, os meus deslizes, como eu perdoo aquele que também errou comigo, né? Então, nessa noite, se Deus quiser, perdão, um remédio que traz alívio, tá? Convido você a estar conosco, estar aí, né? Queremos ver se conseguimos transmitir também pelo, esse pequenininho lá em cima, Instagram, pelo Facebook, posteriormente pelo YouTube. Pastor Everaldo, com muita propriedade, tem sempre conduzido esse primeiro momento, convidando para poder fazer parte desse grupo, que é a Batista Morada do Vale, e também no perfil, no canal do Pastor Franco, né, que é José Franco. Você pode ir lá também se inscrever, porque simultaneamente os dois canais, eles estão colocados as mensagens que nós ministramos na igreja, tá certo? Nosso canal é esse canal aqui, não é? Está no meu nome. Nós trabalhamos com Falando Francamente, mas você coloca lá José Franco, que você vai ver. Então, falando de perdão, hoje à noite, que é um remédio que vai trazer alívio para você. E queremos orar pelas pessoas que têm estado conosco, participado conosco, em nome de Jesus. Pai, obrigado. Obrigado, Deus, por todos esses irmãos e amigos que estão conosco nesta manhã, participando conosco, ó Deus, da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos fazendo isso através desse instrumento, ó Deus, desse mecanismo de comunicação. E pedimos ao Senhor, ó Deus, que brevemente possamos estar juntos, reunidos, para estarmos próximos uns dos outros e aprendermos juntos, ó Deus, ali em família da Tua Palavra. Abençoa, Senhor meu Deus, todos esses que estiveram conosco. Quando a Darla pede oração pela sua família, pelos seus familiares, toma conta, ó Deus, de todos, ó Deus, como ela colocou o Samuel, a Carmelita, outros nomes também que não me vêm à memória agora, mas o Senhor conhece. Da mesma forma, quando, ó Deus, a Lohana pede oração pela vida da mãe, irmã Maria Luísa, que o Senhor possa visitar a irmã Maria Luísa, abençoá-la, Deus, trazendo paz ao seu coração, o conforto, o alívio, a paz que vem do céu seja com ela. Também sobre a vida, ó Deus, dos pais do Isaías, que o Senhor possa tomar conta, ó Deus, dessas pessoas, desses irmãos, amigos, assim também como nós vimos aqui o David, o pastor Meneghelli, o Hélio Vilaça, o Ilimani e tantas outras pessoas, ó Deus, a própria Carmelita conosco, a Darla, a Nancy, ó Deus, o pastor Nicodemo. Muito obrigado, Pai, por essas vidas, pelas pessoas que estão conosco, aqui em Governador Valadares, nas nossas Minas Gerais, nesse estado lindo, grande,
que é o estado de Minas, também, ó Deus, no nosso Brasil, no nosso país, ó Deus, aonde nós amamos, e aqueles que estão, ó Deus, sobre a face da terra, espalhados por este mundo, ó Deus, seja aqui na nossa América do Sul, América do Norte, na Central, na Ásia, na Europa, ó Deus, que o Senhor possa tomar conta de todas as pessoas, ó Deus, que tem estado conosco, e tem, ó Deus, aberto a casa, aberto, ó Deus, o coração para ouvir da Tua palavra. Que a boa mão do Senhor seja com todos, que seja com a Igreja Batista Morada do Vale, aqui em Governador Valadares, seja com todos os membros, com todos os congregados. Eu quero te agradecer, ó Deus, que mesmo nesse momento de isolamento, de afastamento, ó Deus, as pessoas têm estado presentes, participando conosco dos cultos transmitidos, das escolas que temos realizado, e tem também, ó Deus, contribuído com a obra do Senhor. A oração que nós aqui fazemos, ó Deus, eu e o pastor Everaldo que estamos aqui, os outros que estão atrás aqui das câmeras, nós queremos unir nossa fé e pedir a bênção do Senhor sobre a vida de todos aqueles que têm cooperado fisicamente, cooperado em oração, cooperado financeiramente, para que a obra do Senhor, através da Igreja Batista Morada do Vale, ela continue e ela cresça para a glória do Teu nome. Nós assim queremos, ó Deus, declarar que a boa mão do Senhor continue sendo com todos que estão participando conosco. Nós oramos gratos, pedindo a bênção do Senhor sobre nós e sobre esses que estão conosco. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito seja conosco aqui e seja com todo o Teu povo espalhado por sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. 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 Deus te abençoe, Deus te guarde, te dê a paz, e até logo mais à noite, né? Hoje, domingo, às 7 horas da noite. Fique na paz do Senhor. Até a Amém. próxima. Até a próxima, se Deus quiser.